Olá pessoal, aqui idealmente novamente aqui mais um vídeo, como sempre sem roteiro, sem pensar muito o que vai dizer, sem nada muito bolado, só a ideia que apareceu e a gente liga a câmera para ir gravando, né? Então, eu estou precisando de uma caixa organizadora para as tranqueiras que eu tenho aqui e que eu pensei, vou comprar uma caixinha de plástico já montada, mas eu acabei achando uma caixa de sapato, de tênis, né? Aí eu pensei em dar uma ajeitada nela para poder aproveitar como caixa organizadora. Então o que eu fiz? Ó, tá aqui a caixa, já tem até meio andado aqui o processo. Eu peguei a caixa de tênis e eu achei a caixa muito larga, né? Muito comprida. O que eu fiz? Eu peguei, aqui tem até a marca ainda, né? Vocês podem ver, eu peguei o estilete, parti ela no meio, tirei mais ou menos 3 centímetros. E aí tirei os 3 centímetros e juntei as partes. Então a caixa era mais comprida, ficou uma caixinha mais compacta, né? Melhor porque eu preciso. Aí caixa de papelão, mas é um papelão meio fraquinho, né? Essas caixas de tênis hoje em dia. Então o que eu fiz? Eu forrei por dentro com uma tira de papel Holter, aquele mais grosso, espesso, né? Dá uma firmeza boa aqui para a caixa. Eu acabei fazendo isso na parte de baixo também, né? Dá uma reforçada, né? E aqui nas laterais também coloquei uma outra tira aqui na lateral, em cima também. Aí ficou uma caixa já bem durinha, uma caixa bem compacta. Vai servir bem porque eu tenho que fazer. Não liga não se tremer um pouco a câmera, porque aqui é centro de improviso. Eu tô aqui em cima da minha mesinha e dá uma tremidinha aqui no processo do vídeo. A ideia é essa, né? Aí o que eu fiz? Tá uma caixa muito simples, né? Tava legalzinha, mas tava simples. Aí eu pintei com a tinta acrílica fosca, né? Dei uma camadinha. Como o outro já é meio manchadinho, fica um efeito até legal. Aí eu vendo assim, lembrei do mar, né? Então, o que eu tô pensando em fazer agora, aproveitar que eu pintei nessa cor azul, fazer como se fosse o fundo do mar. E aqui na lateral que eu pensei, vou fazer uma arte, né? Fazer um desenho para dar uma melhorada no visual dessa caixa, né? Ó, aqui também na parte de baixo, ó, vocês veem aqui a marca onde eu cortei, tirei mais ou menos um meio centímetro, 1,5 de cada lado, e no total deu 3. Aí juntei as duas metades da caixa e grudei. Então uma caixa maior, eu fiz uma caixa mais compacta. Tem umas tranqueiras, mas não tanto. Então uma caixa desse tamanho para mim tá certinho. Ah, aqui eu falo também. Aqui ficou mais escuro porque eu passei um verniz para dar uma proteção, né? Então é isso. A ideia tá seguindo aqui, né? Brotou essa ideia, então agora a gente vai tocar ela para ver onde que vai parar, mas o início é isso. Uma caixa de tênis normal, dei uma melhorada nela, né, porque eu reforcei com essas placas de papelão Holter, né, vai ficar um material bem mais resistente. Além do mais, eu passei também verniz por dentro, né, dá uma reforçada para caso de umidade. E agora é isso, preparar as tintas, vou dar uma ideia de arte aqui bem legal, e a gente vê aí no próximo vídeo o início desse processo aí. Então continue aí, pessoal, acompanhando para ver o que a gente bola aqui. E é isso aí, sem pensar muito, liga a câmera, vai falando, com o tempo você vai perdendo medo, vai aprendendo a editar, bolar melhor aqui as ideias, mas não pode deixar de fazer porque você não tem muita experiência, não tem muita prática, é ligar e vendo que vai.
Então é isso aí, pessoal. Vamos ver o próximo passo aqui do vídeo. Então, pessoal, vamos começar aqui o trabalho de ilustração e pintura dessa caixa. A primeira parte eu gravei com o áudio do celular e agora eu estou gravando o áudio por cima do vídeo já gravado, né? Que eu editei ele, tirei umas partes mais paradas ou repetitivas e tá aqui a caixa, né? Primeiro eu vou fazer uma marcação aqui com lápis branco de cor, né? Aqui pensando sempre que ia ser melhor, porque vou ter como referência essa outra arte que eu fiz no sketchbook, né? Esse polvo aqui eu vou tentar reproduzir ele de novo aqui na caixa, né? Aproveitar que é praticamente o mesmo tom de azul do fundo. E pensando aqui, eu decidi fazer ele da lateral e com os tentáculos subindo em volta da caixa, né? Então aqui começando a marcação, né? Um rascunho mais ou menos, né? Porque depois que começar a arte sempre dá uma mudada, né? Mas é uma marcação de ideia inicial, aqui já vou marcando os tentáculos também, sempre dando um movimento aqui no desenho, né? Vai ficar mais legal, mais distribuído pela caixa. Já fiz na parte da lateral, a parte superior, dando uma marcação aqui sem muita precisão, porque depois durante o trabalho a gente sempre modifica alguma coisa, né? Então aqui já está pronto, né? Sempre tendo essa ideia que eu já fiz anteriormente, né, como base. Então é isso aí, já está pronta a marcação. Agora começar a parte da pintura, né? Que os materiais que eu tenho para isso é um conjunto de pincéis que eu já tenho, né? Um pouco de água para lavar os pincéis, um borrifador que eu também uso para umedecer aqui a paleta, né? E também as cores que eu tenho, né? Lembrando que eu não tenho muitas, eu acabo fazendo mais a mistura entre elas, né? Para obter algum outro tom que eu precise, né? E também aqui o verniz que eu vou passar depois na peça, né? Que é goma laca, que dá esse brilho depois de acabamento na peça finalizada, né? Protege a pintura e ainda dá um brilho, né? Então a gente já pode começar, só ajeitar aqui o material, né? Começar com o pincel um pouquinho mais largo para começar o preenchimento, né? Então aqui eu vou ajeitando na mesa o que eu vou usar, né? É bom também ter sempre um papel toalha para limpar o pincel, né? Também ajuda na hora de fazer um degradê, você dá uma tirada do excesso da tinta, né? E agora eu vou começar com o amarelo, né? Para ser a primeira camada, que vai ser uma cor bem chapada, né? Começar aqui a fazer o corpo dele, né? Corpo do povo, uma cor bem chapada, amarelo, né? Lembrando que como é um trabalho artístico, não é uma cor exatamente igual dele, né? Então é uma cor que eu escolhi, mas você pode colocar qualquer outra cor, tom de mais esverdeado, mais acinzentado, então um pouquinho de rosa fica legal também. Eu já preferi no meu caso esse amarelo, né? Pra depois dando um contraste bem forte com o azul, né? Aí eu vou passando para espalhar essa camada inicial. Depois no final a gente vai dando um acabamento, dando uns detalhes, um pouco de textura.
Tem que espalhar por toda ela, né? Tá? A imagem que eu fiz, né, cobre a parte lateral, a frente da caixa, a parte superior também, né, onde vai um pouco dos tentáculos. Então pode espalhar sem medo, né? Aí eu fui espalhando para completar um pouco daquele, completar o esboço que eu tinha feito com o lápis de cor branco, né? Acabei até aumentando um pouco da imagem, que eu achei que estava pequena, aquela inicial, né? Para deixar bem distribuída nessa caixa, né? Então tá aqui já bem coberta a primeira camada. Eu vou dando um pouco de degradê aqui no tom mais escuro de marrom, na parte mais de sombra, né? Vou deixar a parte de cima mais a parte de luz, né? E cobrindo aqui sem ficar pensando muito, é só tacar a tinta. Depois, se der alguma coisa errada, a gente retoca, vai arrumando algum erro que vai aparecendo, né? Mas não tem que se preocupar não. Só ir pintando, espalhando, dando um acabamento aqui bem espalhadinho para dar um degradê, né? Então é só isso aí, vamos espalhando para conseguir um efeito, né? Todas as partes no tentáculo, né? Não precisa se preocupar se é uma cor tão chapada. O interessante é isso, deixar um efeito meio rústico mesmo, né? Que a própria marca do pincel acaba ficando dando um efeito na pintura, né? A gente vai espalhando, já não vai ficando aquela cor tão amarela, né? Vai dando um sobretom mais legal na peça, né? Não sei se o áudio vai ficar legal porque eu tô narrando por cima, né? E como vocês sabem, o canal é novo, não tem muito equipamento muito sofisticado, né? Tudo simples, né? Tudo comum. E vamos aí brincando, né? Aqui eu já vou dando mais um ponto de luz, né? O outro amarelo um pouco mais claro, né? Para dar um contraste com o primeiro amarelo que eu passei, né? E é tudo tinta acrílica, né? Acrílica fosca. Então é isso, dois tons de amarelo, né? Um marrom. Depois eu acabo colocando mais um marrom escuro e um pouquinho de preto para dar mais um contraste. Laranja também eu vou usar, que é como eu tenho aquela referência do desenho que eu já fiz no sketchbook, as mesmas cores que eu usei nele, né? Então aqui já vai ficando legal, tem que esperar dando uma secada, né? Pra ver como vai ficando, porque sempre que seca dá uma clareada, né? Eu tenho que dar uma retocada pra reforçar a primeira demão, vendo o efeito que vai ficando, né? Então tá aí, pessoal, essa é a primeira parte do vídeo. Agora vamos acompanhando a segunda parte, que eu já finalizo essa caixa, né? Vai ficar um trabalho bem legal. Então vamos se inscrever no canal, ativando o sininho aí, e vejo aí vocês no próximo vídeo. Até mais.